Adriana, obrigado pela parceria de sempre. E a Adriana vai falar agora para a gente um pouco sobre um tema muito interessante. Chega para cá, Adriana. Olá, Mauro, boa Tudo noite. bem? Tudo jóia? Ótimo. Ótimo demais. Qual é a mensagem, qual o tema da mensagem que você tem para levar para as mulheres que estão assistindo a gente essa compartilhar noite? aqui hoje, vamos falar um pouquinho a respeito de crenças limitantes. Olha aí, olha só, é um assunto muito interessante, tenho certeza que você vai gostar. Com certeza. Vai lá, Adriana. Obrigado, Mauro. Muito boa noite, feliz Dia das Mulheres. Meu nome é Adriana, sou empresária, administradora, professora, coach, dona de casa, 1001 utilidade como todas as mulheres, né? E a gente está aqui nessa noite para falar de um tema que muito conveniente para esse momento do Dia das Mulheres. Acabamos de ouvir algumas falas aqui, principalmente a respeito da mulher negra, né, com a nossa amiga e colega Cleusimar, falando a respeito dos desafios que a mulher enfrentou e tem enfrentado ainda, né, desde o século XX que a mulher vem buscando, né, esse lugar, né, de igualdade diante da sociedade. Mas, bem, o que eu quero falar é que nós já avançamos muito quanto a isso, né? Hoje a mulher ela é reconhecida, hoje a mulher, embora não seja do jeito que nós gostaríamos que ainda fosse, porque a gente sempre deseja mais e mais e mais, mas nós já avançamos muito daquilo que a gente havia há muitos anos atrás. Então, hoje nós podemos dizer que a mulher é livre, livre para se comunicar, livre para assumir a profissão que ela quer, livre para assumir, né, posicionamentos que ela deseja, livre para se expressar, né? Mas existe algo que a mulher ela precisa, né, que é o que eu vou falar, comentar aqui a respeito disso, que precisa fazer é se libertar de algumas crenças. Para falar de crença, o que você considera como uma crença? Crença é tudo aquilo que eu acredito como algo absoluto na minha vida. E quando ela é limitante? Limitante é quando essa crença, aquilo que eu acho que eu considero uma verdade na minha vida, ela me limita a alcançar um objetivo, um desejo, alcançar algo que eu almejo. Então nós chamamos isso de crenças limitadoras. Existe uma crença que limita a pessoa a fazer algo ou ser algo. Por que eu me sinto muito bem à vontade a falar a respeito de crenças limitantes? Porque eu sou um exemplo de pessoa que venho buscando, né, romper com algumas crenças que eu adquiri quando criança. Porque o que acontece? Alguns estudiosos falam com assertividade que essas crenças elas são geradas de 0 a 7 anos, aliás, de 0 a 7 anos, ou seja, na infância, onde a criança ela recebe toda essa carga e essas crenças são aí afloradas mais na frente e desenvolvidas na fase adulta. Então, me sinto à vontade de falar a respeito disso, porque eu sou uma pessoa que passei muitos problemas e dificuldades na minha infância que na fase adulta repercutiu na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida sentimental, nos meus relacionamentos, né? Como isso aconteceu? Aconteceu por quê? Porque lá na infância, algumas pessoas começaram a falar coisas para mim e eu comecei a aceitar essas coisas, essas palavras como verdade para a minha vida. Mesmo que inconsciente, às vezes nossos pais, né, inconscientemente falam. Não sei se você já ouviu a expressão, meu filho, o que você quer ser quando crescer? Alguém já ouviu falar a respeito dessa frase? Comenta aí, você que está em casa, nos comentários. E isso é uma crença limitante, que nós, inconscientemente, nós colocamos e lançamos sobre uma criança que ainda não sabe nem ter um conhecimento a respeito do que é aquilo que está sendo perguntado para ela. E aí, por que isso é uma crença? Porque ninguém precisa fazer algo para ser. Ninguém precisa ser um profissional para ser. Nós já somos. Nós já somos. Então, isso muitas vezes repercute na vida adulta da pessoa. E como que isso repercute? Repercute porque o pensamento, né, através de um pensamento que gera um sentimento,
dentro de nós e que nós comunicamos esse sentimento e esses sentimentos, essa comunicação, ela desenvolve um resultado positivo ou negativo na nossa vida. Então, quando você acredita que não vai dar certo, quando você acredita que não vai conseguir, quando você tem na sua mente uma mentalidade de que você não vai conseguir porque meus pais não conseguiram, ou então você recebe uma crença, por exemplo, Adriana, eu não estou entendendo, o que é isso, crença? Por exemplo, uma crença. Todas as pessoas valorizam aquilo que é difícil de se fazer. A valorização só vem com muito esforço. Então, isso é uma crença. Você pode ser valorizado sem muito sacrifício. Entendeu? Então, quando criança, né, eu me recordo muito bem, vim de uma infância muito pobre, né? Eu não me refiro a uma infância humilde, né? Que existe uma grande diferença entre humildade e pobreza. Então, assim, eu vim de uma infância muito pobre, muito pobre. E na época, eu não percebia que eu tinha adquirido várias crenças limitantes na minha vida. Eu vim descobrir isso já depois de adulta, na fase adulta, né? Quais foram essas crenças? Por exemplo, lá na escola, eu estudava junto com umas pessoas que tinham um poder aquisitivo maior do que o meu. Né? Então, minha mãe, ela não, inconscientemente, para me proteger, para talvez eu não ser ridicularizada, ou talvez não ser bem-vinda na casa de alguém, minha mãe, ela falava, minha filha, não vai. Eu era convidada para a festinha de aniversário de algumas das minhas amigas. Minha filha, você nem roupa tem. Como que você vai para uma festa? E isso, na época, eu levava a minha infância normalmente. Mas na fase adulta aconteceu uma ruptura na minha personalidade. Porque eu comecei a ter dificuldade de me relacionar com as pessoas. Porque eu considerava que eu não era bem vista, bem quista. Que eu considerava que as pessoas, elas não iam me aceitar por causa do que eu era, né? Do que eu tinha, do que eu representava. Então, essa libertação, ela tem que acontecer na vida da mulher. Quando a gente fala a respeito de liberdade, a gente busca muito uma liberdade no contexto geral, social, e às vezes a gente está presa por dentro, por crenças que foram inseridas através, infelizmente, de maneira inconsciente talvez, pela família, pela sociedade, pela escola, que foi imposto na nossa mente e que a gente carrega isso como uma verdade absoluta e a gente não consegue se desvincular. Então, por exemplo, eu tive dificuldades, assim, quando eu coloquei a minha loja, e aí a minha sobrinha sempre instigava. Tia, a senhora tem que se vestir melhor. Eu falei assim, mas eu não consigo. Eu não conseguia me vestir melhor. Porque eu achava que eu não era merecedora daquilo. Quer dizer, então eu tinha condições de me vestir melhor, estava em uma posição consideravelmente melhor financeiramente, mas a minha mente ainda estava aprisionada lá na pobreza, lá na miséria. Então, quantas mulheres não estão assim? Quantas mulheres têm uma possibilidade de crescimento, de ascensão profissional? Quantas mulheres têm uma oportunidade grande de crescer profissionalmente e, às vezes, não é nem a sociedade que impede, não é o esposo que impede, não é a escola que impede, mas ela mesma se coloca em um padrão, né, de vitimismo, de baixa autoestima, e aí precisa ser tratado. Né? Como que eu vou tratar isso? Como que eu vou fazer, Adriana, também vencer essas crenças limitantes? Algumas pessoas, em casos mais difíceis, como o meu, foi preciso procurar ajuda profissional. Né? Outras podem reverter isso. Como eu posso reverter uma crença limitante? Através da minha verbalização positiva. Quando eu começo a verbalizar o positivismo através da minha fala, eu começo a verbalizar, eu posso, eu sou, eu consigo, eu sou linda, eu sou eloquente, eu sou maravilhosa. Quando eu começo a verbalizar isso, o que acontece? Eu vou começando a interiorizar isso também, sentir e vou refletir isso na minha vida e nos meus relacionamentos. Então, isso é importante. Mas como que eu faço para saber? É se conhecer. É se conhecer. Conhecer as pessoas, a gente adquire
conhecimento, experiências. Quando a gente conhece alguém, a gente adquire experiência. Mas quando a gente conhece a nós mesmos, nós fazemos uma revolução aonde a gente está. Porque tudo começa quando a gente realmente se conhece. Quando a gente sabe quem a gente é. Então, assim, tudo que a gente pensa e imagina que a gente pode ser, a gente vai ser. Então, se você imagina que você é ruim, que você é péssimo, que você não vai conseguir, que você é filho de pobre e vai morrer pobre, que você nunca teve a oportunidade, você vai ser essa pessoa. Porque tudo aquilo que você fala, verbaliza, ela tem uma tendência a se tornar uma realidade. Então, as crenças limitantes é algo que a mulher brasileira, a mulher sandominguense, as mulheres aqui de São Domingos, que sabem que teve uma infância principalmente parecida com a minha, provavelmente tem alguma crença nesse sentido. Algumas pessoas olham para mim e acham que eu mudei muito. Mas talvez você não saiba o que eu tenho feito, o processo que eu tenho feito para me poder me relacionar. As barreiras que eu tenho enfrentado para me tornar uma pessoa mais amigável, mais leve de se conviver. E isso é reflexo de quê? De uma crenças que foram inseridas lá na infância e que tem se repercutido na minha fase adulta. Então, mulheres, guerreiras, lindas, maravilhosas, conquiste o mundo, conquiste tudo o que vocês quiserem, mas primeiro se conheçam. Saibam quem vocês são. Saiba quem você é. Saiba quem está, o que tem te limitado, aquilo que tem te limitado, aquilo que tem te atrapalhado. E comece a verbalizar palavras afirmativas, palavras positivas, porque com certeza tudo aquilo que está dentro de você vai aflorar de forma positiva também. Tá bem? Então essa é a minha participação. Se você tiver mais interesse sobre o tema, tá? Sobre crenças limitantes, sobre desenvolvimento pessoal, pode me procurar, chamar no PV, procurar por mim, que todo mundo aqui na cidade me conhece. Você que está de fora também pode entrar aí no meu Instagram, tá? E pode também estar tirando suas dúvidas comigo depois, tá bom? Espero ter ajudado alguém, espero ter comunicado e entregado a você aquilo que você esperava a respeito de crenças limitantes. Muito obrigado, Mauro, muito obrigada a todas e feliz Dia das Mulheres. Adriana.